porque eu não lembro o que ela tinha feito, que aí eu não consegui concentrar. E eu fui rir naquela risada de chaleira, de ficar... de fazer assim. O humor e o riso são terapêuticos. A gente sempre falou, rir é o melhor remédio. É. Sua mãe deve ter falado isso. Não, minha mãe falou. Avó. A minha avó é muito assim também. Rir é o melhor remédio. É. Mas a gente não sabia, a gente falava isso por saber, né? E aí hoje você tem estudos que provam isso. Eu achei isso tão bacana. Mas isso faz muito sentido. Agora você falou da minha avó, eu até lembrei de um caso, porque teve uma época que a minha avó teve que operar o fêmur. E aí o médico falou assim, eu acho que ela não vai voltar a andar. E minha avó também sempre foi muito palhaça, né? E aí ela falou assim, ele tá achando que ele é quem pra falar que eu não vou voltar a andar? E ela não aceitava, né? Leonina muito vaidosa. E aí eu lembro que eu tinha que dar banho nela, né? Eu tinha que limpar o bumbum dela. Sim. E era uma situação meio chata. Constrangedora pros dois, né? E aí eu lembro que quando eu tava fazendo isso, ela dava um jeito, dava um jeito de falar, de rir do outro, né? Eu falava assim, a bundinha tá toda em cima, hein? Que é isso? 80 e tantos anos, tá com essa bundinha aí melhor que a minha. Ela, para, Júnior, limpa aí logo, Júnior. E ela ria também. Também ria, E ela sempre foi disso. E ela voltou a andar, ela se curou muito rápido, tanto que o médico falou assim, gente, isso é um milagre, né? E ela falou assim... Não tem nada que eu não consiga nessa vida. E ela sempre falou isso. Que é humor, né? Que é humor. É isso que as pessoas não entendem, né? É literalmente terapêutico. Não é uma coisa... Porque todo mundo gosta de uma boa comédia. Todo mundo gosta de estar com pessoas que a gente tem um riso solto, frouxo, Quem né? não ama, né? Quem não eu ama. Eu sempre sofri disso, né? Eu também. Nossa. Eu com os meus amigos mais íntimos. Nossa, tem é horas horrível. que a pessoa olha, eu saquei uma coisa, a Você pessoa me olha, eu falo, não me olha. E às vezes é só a presença, né, da pessoa. Você já sabe. Já sei. Não me olha, não me olha. A pessoa não me olha. Não me olha agora, pelo amor de Deus, não me olha. Eu tive um acesso de riso em Nova York com o Alex, né, que é o psicólogo que trabalha comigo, Alex Rocha, e foi muito engraçado, porque, assim, foi uma situação que eu falei pra ele, isso não vai dar certo. Ele, não, confia, e deu tudo errado. Aí eu olhei pra cara dele, falei... Aí ele, não precisa falar. Eu falei, não tô acreditando que eu tô passando por isso. Aí a gente começou a rir, que passou uma senhora... Chegou e falou, vocês estão precisando de ajuda? Porque a gente tava chorando. Eu acho que ela pensou que a gente tinha sido assaltado. Alguma coisa disso. Aí eu falei, não, é porque eu tô rindo. Aí ela, me conta o que vocês estão fazendo. Olha, a gente teve que ir correndo pro hotel. E o xixi foi escorrendo. Menina. Não, a gente dentro do elevador, juro. E fazia assim, aí entrou um cara, um coreano, muito diferente, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei, não me olha, e eu prendendo aquele xixi, né, que eu falei assim, aqueles elevador de Nova York, com tapete, eu falei, eu não posso, aqui não posso fazer isso. Fui correndo, quando chegamos no quarto, eu fui direto pro vaso, falei, as mulheres primeiro, sentei no vaso, ele se jogou na banheira, e ele falava assim, eu não posso molhar minha calça, a primeira calça da Diesel que eu comprei na vida. Isso de fazer... E ele, não, tudo pode acontecer. Mas a primeira calça da Diesel que eu comprei não pode. Isso não. Ai, gente, essa coisa de... Ficou uns 15 minutos, não até conseguia aí, sair. olha, o yoga do riso, ó, tá vendo? O yoga do riso, porque assim, foi uma coisa que eu falei, gente, e aquilo depois a gente parou, quando acabou, a gente... Vamos descansar um pouquinho, né? Gente, a gente deu uma canseira. E quando começou a doer meu abdômen, eu falei, pelo amor de Deus, já tá dando cãibra. Aí ele, mas isso é muito bom, porque você não tá malhando. Aí que a gente ria mais. Então, assim, eu sempre soube que isso trazia um efeito. Mas, sinceramente, eu só comecei a ver isso... Quando eu marquei o teu episódio, eu falei, não, eu vou dar uma estudada nesse negócio. Nossa, eu já passei por poucas e boas também disso. Você falou agora do xixi do elevador? Meu Deus. Nossa, gente... Não falo isso com orgulho, não. Não, sem orgulho. Gente, eu não recomendo, não, tá? xixi no elevador com tapete, exatamente, né? Pelo amor de Deus, eu fiz tudo. Mas, olha, eu tava andando assim. Ficou molhado. Tiveram 2 casos que eu também, que foi muito difícil pra mim. Ano passado eu fiz um espetáculo que chamava Deixa que eu conto, que era com a Flávia Reis, a atriz. Sim, e aí, gente,
Ana, tinha uns momentos que, quando a gente tá fazendo peça, a gente sabe quando dá errado, quando não dá. Sim. O que um esqueceu do texto e o outro não. E aí teve um dia, Ana, que foi a pior sessão. Porque a gente teve uma crise feia no meio da peça e a gente não conseguia parar. Não conseguia voltar. Não conseguia no voltar, texto. porque eu não lembro o que ela tinha feito. Que aí eu não consegui concentrar. E eu fui rindo aquela risada de chaleira, de ficar... de fazer assim, e o microfone não abafava nem nada, e eu ficava... de ficar assim, e ela também não conseguia se controlar. E o público rindo muito, graças a Deus. Porque o riso, olha que interessante. O humor é você ter um contexto cognitivo. Você cria uma situação para ser engraçado. O riso não. O riso, ele se contagia independente de ter qualquer coisa. Então, independente de vocês estarem ali, o riso em si é uma reação física. Nossa, e eu acho que tava engraçado porque eu tava tentando dar o texto. Eu falava, e aí? Só que aí não saiu o texto, sabe? Saiu só uma risada. Aí a galera ela também tem uma cara engraçadíssima. Não, gente, ela ia muito. E ela também não tava conseguindo. E a gente... Essa coisa da intimidade, né? Quando a gente sabe, assim, o íntimo de cada um. Exatamente. Gente, é horrível pra segurar. Mas não é bom. É uma terapia. E eu te garanto que vocês acharam que deu tudo errado, mas talvez a plateia tenha saído amor. de lá leve. Totalmente leve. Muito. Porque a gente tem os de alma lavada. Assim, de alma literalmente lavada. Mas você tá falando isso da sua avó, que coisa linda, né? Você tem um humor na tua família, né? Desde sempre. Mas isso vem lá de trás. O meu bisavô, o pai da minha avó, ele era palhaço de circo. Olha só. Então minha avó nasceu no circo, ela foi criada no circo até os 6 anos de idade. E aí, quando meu bisavô se deu por conta que não dava pra criar uma família no circo, não tinha como. Ele falou, não, vamos sossegar em algum lugar, fazer tudo certinho. Então minha avó, ela aprendeu a dançar, a cantar, fazer tudo que se faz no circo, né? Era o grande teatro, né? Eu acho que foi a primeira arte, né? A palhaçaria e tudo mais. Sim. E aí minha avó aprendeu tudo lá, e aí quando ela tinha 15 anos, ela viu um anúncio que era assim, precisa-se de moças bonitas que saibam dançar. Ai, que bonito. Ela falou, eu sou bonita e eu sei dançar. Aí ela foi. Era pra uma companhia argentina. Ela fez o teste, ela passou. E aí falaram, qual que é o seu nome? Aí ela, Helenice Rodrigues. Aí eles falaram, não, isso daí não é nome de vedete. Seu nome vai ser Catita Cuba. Aí quando ela me contou Catita Cuba, eu falei, vó, deixa eu me dar esse Cuba, pelo amor de Deus, vó, deixa eu usar ela. Meu filho, é meu. Aí ela falou assim, meu filho, eu não fiz sucesso, mas você vai, usa o Cuba à vontade. Aí eu coloquei Ricardo Cuba. Com 2 Bs. Com 2 Bs. Com 2 Bs, porque eu achei pra dar um toque, sabe? Eu falei, Madonna tem 2 Ns, o Cuba vai ter 2 Bs. Claro. Anitta, 2 T's. Claro, entendeu? Tudo faz a diferença. Faz a diferença. Dobra a chance. Dobra a chance. Né? 2 Bs é 2 entendeu? possibilidades. Com certeza. Entendi tudo. É isso, gente. É isso. Não, mas que coisa legal, né? Isso tá você tem isso como eu acho que é mais do que um talento. Acho que é um dom. É um dom. Você tem como dom. Porque o dom, ele é mais... Ele grita mais. Ele grita, mas eu não consigo ficar sem. Você vê, o professor pra lá, não dá pra rir nessa cena. Não. É o dom. Porque o talento, você tem aquele jeitinho, o talento você vai aperfeiçoando. O dom, ele já vem. Ele vem. Te toma, né? Não, e era engraçado quando eu tomava esporro na escola, que eu tomava esporro da professora rindo de mim dando esporro. Entendi. Ela ria de mim dando esporro. E eu assim, ó... Com aquela cara de querendo rir também, sabe? Gente, aí era horrível. Mas realmente eu acho que é um dom. Eu acho que tem muito... A gente fala muito... Não sei se você acredita nessas coisas. Qual que é a sua missão aqui na Terra? Qual é o seu propósito? Eu acredito, eu faço uma distinçãozinha, vê se você concorda. Sentido é você descobrir para o que você nasceu. Então, você vai lá ver se é dom, quais são os seus talentos. E propósito é quando eu uso o meu sentido de vida para me tornar uma pessoa melhor e para somar na vida dos outros. Então, eu acredito. Concordo. Eu acho que Concordo todos perfeitamente. nós... nascemos com possibilidades de talentos, uns nascem com dom, e aí o dom é gritante, não tem como fugir, ainda bem que seu tio ainda bem. Ajudou. Sim. Porque não tem como. Não Imagina tem como. botar você para ser um bancário. Gente... Você acabar com a repartição. Não, eu já trabalhei muito tempo. Eu já trabalhei em locadora, eu já trabalhei em recepção de curso de idiomas. Então, e eu ali na recepção, eu fazia todo mundo rir, eu conversava com a galera. Mas não era um trabalho burocrático. As pessoas iam lá para ver ou sorrir com você. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência
em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.